Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e você já deve estar sabendo que o combustível vai subir novamente. Mas por que é que ele vai subir? Você já sabe que o preço do combustível é baseado no preço do petróleo cru, ou seja, no barril de petróleo. Nós vínhamos num processo inflacionário que, em grande parte, era advindo do alto preço do custo do barril de petróleo, que estava caindo, mas agora a OPEP está reduzindo a produção de petróleo. E é a lei da oferta e da procura. Quando há menos oferta, a demanda, se mantendo igual ou aumentando, acabará fazendo com que o preço aumente. E foi justamente o que aconteceu. Essa matéria aqui lamenta, dizendo o seguinte: justamente quando pensávamos que as forças inflacionárias estavam diminuindo, o preço do petróleo bruto disparou acentuadamente hoje. Eles estão falando do dia 13, mas nós temos índices mais atualizados. Disparou hoje em resposta a um anúncio da OPEP de que tentará reduzir a produção. Ou seja, o mero anúncio que a OPEP fez já fez o preço disparar. O barril de petróleo que estava chegando, ou melhor, que chegou a $120 no verão passado, antes de cair para $75 no mês passado, chegou a $85 hoje. Alguns analistas esperam que chegue a $100. E aí eles perguntam, E agora, será que há argumento para a recuperação econômica? Será que ela agora desmoronou? E aí eles lamentam mais uma vez, dizendo: infelizmente, apesar do esforço dos Estados Unidos em direção à independência energética nos últimos anos, o mundo continua deprimentemente dependente da OPEP para obter petróleo. E a cotação deles, mesmo que eles sejam independentes, é internacional. Então, se o preço sobe internacionalmente, sobe para eles também, porque o mercado deles é livre, Eles produzem internamente, mas eles vendem para o mundo também, se for o caso. Mas vamos aos índices aqui, depois nós voltamos para a matéria. Esse aqui é o índice que mostra que no dia 5 de abril o petróleo estava a 84,75 e caindo um pouquinho. Ele chegou, como diz aqui, a 85, na verdade quase 85. Mas veja só, isso aqui é uma projeção do último ano, Então nós vemos que lá em abril de 2022... o petróleo estava em 111,50, mas ele chegou a 122 em maio de 2022. Se nós pegarmos aqui os últimos 5 anos, nós vemos que ele chegou a... Deixa eu ver aqui. Exatamente, ao pico em maio de 2022. Aquela é a data ali que eu mostrei para vocês antes. Então, de lá para cá, o petróleo vinha caindo, sem atingir a mínima que estava lá em 2020. Veja que em março de 2020 o barril do petróleo estava em 26 e pouco, 26, 27 dólares o barril. Então veja que ele mais do que triplicou desde toda a lambança que fizeram com aquela história da economia, a gente vê depois, os fechamentos. Então de 2020 para cá a coisa degringolou totalmente. Aí chegando nesse pico, e agora estava começando a baixar lentamente. Aí a OPEP reduziu o preço. Então isso vai impactar, aliás, a produção. Então isso vai impactar de novo no seu bolso, aqui no Brasil especialmente porque a desoneração tributária foi retirada agora, Então já haveria um aumento por conta disso. E aí vem mais o fator internacional. E na geopolítica, como é que isso aí vai impactar? Vamos ver o que diz a matéria aqui. Do lado positivo, o aumento inflacionário do ano passado na Europa foi mais sobre o gás do que sobre o petróleo. A disparada dos preços grossistas do gás nos últimos julho e agosto foi impulsionada pelo desespero dos países europeus em encher as suas instalações de armazenamento de gás. Por que eles estavam desesperados? Porque eles próprios tinham dado uma deadline, um prazo final, para sancionar a Rússia. Ou seja, a partir de uma determinada data eles não comprariam mais gás russo. Então eles estavam enchendo seus reservatórios com gás russo para depois parar de comprar dele. Então é mais uma atitude que repercutiu contra os próprios sancionadores. Eles criaram uma sanção contra a Rússia que prejudicava eles próprios, e causou inflação. E agora eles vêm dizer que o problema da OPEP é que isso vai causar repercussões geopolíticas, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022,
o Ocidente esperava que pudesse colocar a economia russa de joelhos por meio de sanções e boicotes, o que não aconteceu. Pelo contrário, a economia russa fortaleceu e a ocidental se enfraqueceu por conta das sanções que o próprio Ocidente impôs. É coisa que, mais uma vez, nós dizíamos que iria acontecer, mas, mais uma vez, fizeram mesmo assim e pronto. Então, tem sido uma luta para eles tentar prejudicar a Rússia quando a China e a Índia se recusam a aderir ao boicote à energia russa. Pelo contrário, enquanto o Ocidente cortou suas importações de petróleo e gás russo, a Índia e a China aumentaram, aproveitando o desconto no preço do petróleo russo. Parte do petróleo russo pode estar chegando à Europa via Índia, ou seja, eles só criaram uma dificuldade. A Índia vai lá, compra o petróleo da Rússia e aí revende para a Europa, porque aí a Europa pode comprar da Índia, já que a Índia não está sancionada. É um absurdo total. Eles simplesmente estão comprando o petróleo mais caro por uma teimosia, uma birra, uma coisa sem sentido nenhum. Então, a economia russa encolheu em 2022, eles dizem, mas apenas 2,1%, em contraste com as quedas de 2 dígitos que muitos haviam previsto, equivalente a uma recessão razoável à mediana, em vez de um cataclismo econômico. Mesmo essa queda de 2,1% é insignificante, considerando que eles estão se reestruturando totalmente para não depender mais do Ocidente, inclusive criando um sistema próprio de pagamentos internacionais, que já está em andamento e que, por enquanto, foi substituído pelo sistema chinês. E aí eles lamentam dizendo o seguinte: agora a OPEP também está ajudando a Rússia. A única coisa que realmente vai ajudar a colocar a economia russa de joelhos é que o mundo reduza drasticamente o uso de petróleo. O que eles querem dizer? Que como a Rússia depende muito do preço do petróleo, quando a OPEP diminui a produção, para a Rússia também é vantagem, porque aí o preço do petróleo sobe e ela consegue ganhar mais recursos. Aí eles falam aqui que os ambientalistas adorariam diminuir o consumo de petróleo e tal, mas é altamente improvável no curto prazo, porque aquelas ideias de utilizar energia eólica, solar e tal, energia elétrica, inclusive para abastecimento de automóveis, não está dando certo. Óbvio que não. Seria uma maneira de eles atacarem todos os inimigos ao mesmo tempo, porque todos eles, não por coincidência, são produtores de petróleo. Aí eles dizem, mais uma vez lamentando que, infelizmente, apesar dos esforços dos Estados Unidos em direção à independência energética, o mundo continua deprimentemente dependente da OPEP para obter petróleo, mesmo que o governo se apresse em obter novas licenças e espremer mais do Mar do Norte. Nossa capacidade de prejudicar a Rússia e controlar nossa própria taxa de inflação permanecerá fortemente nas mãos da OPEP. Se vocês forem analisar, por exemplo, a Venezuela é um país extremamente pobre porque se colocou dependente quase que exclusivamente do petróleo. Mas nós estamos vendo uma tentativa dos Estados Unidos de reaproximação com a Venezuela de Maduro. Inclusive eles estão dizendo que eles têm que ser mais pragmáticos, esquecer essas diferenças políticas. Por quê? Porque agora eles têm um problema muito maior do que a Venezuela, que é a Rússia. Se vocês forem analisar, então a maioria dos adversários políticos dos Estados Unidos são justamente os seus maiores fornecedores de petróleo até então. Então, muito provavelmente, todas as brigas norte-americanas, ou a maior parte delas, seja por conta do petróleo. Lembrando que a Arábia Saudita tem então um forte aliado norte-americano, agora, sob a administração Biden, tem sabotado ele sistematicamente, uma vez que ele virou as costas para a Arábia Saudita e ela, por sua vez, acabou se aproximando da China, que está tentando costurar um acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, que até então já era aliado da China. Então, se as coisas não mudarem nos Estados Unidos, se um outro mandatário não tomar o poder lá, nós vemos que o país está realmente rumo a uma espécie de, eu não diria bancarrota, porque os Estados Unidos é extremamente forte. Eu tenho comentado, inclusive, que, segundo a minha visão, os Estados Unidos nunca cairia diante da mão de um outro país, um adversário externo, devido ao poderio que tem, mas ele pode cair por conta de
más decisões internas, né, de um povo ou parte de um povo, né, que tem escolhido aí pessoas subversivas para colocar no poder, pessoas que seriam há 20, 30 anos atrás vistas como péssimos exemplos para a sociedade, agora sendo colocados em postos de destaque, enfim, uma decisão errada atrás da outra, né, por conta de escolhas que o povo tem feito e colocado realmente pessoas incapazes no poder, incapazes de gerir o país de forma que ele se mantenha a superpotência que é. E, obviamente, os seus adversários de longa data vão aproveitar essa fraqueza interna para crescer, né? Não é à toa, por exemplo, que a China está projetando tornar o iene uma moeda de troca internacional em substituição ao dólar, o que é um pouco difícil considerando que a conta capital deles é fechada, quer dizer, você não tem as liberdades econômicas na China que teria na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, de que o seu dinheiro entrasse e saísse daquele país. Então fica uma coisa mais enrijecida, mais difícil de lidar, né? Então talvez até a China faça isso com medo de que ocorra uma fuga de capitais dos próprios chineses, se eles afrouxarem demais as regras, deixarem as regras econômicas e monetárias lá tão liberais quanto no Ocidente. Talvez eles temam que os grandes investidores chineses tirem o capital do país, ao invés de que o país comece a receber capital de outros países, né? Então, a não ser que o mundo inteiro se torne uma espécie de regime chinês, a tendência é que os capitais prefiram ficar onde eles estão mais livres, né, em países liberais economicamente. Mas enfim, está tudo atrelado, o mundo está aparentemente mudando, embora ainda de forma lenta, e parte disso passa por essa questão do petróleo, né? O petróleo, eu costumo dizer, ele é uma espécie de óleo de unção. É um óleo de unção negro de um Messias maligno, né? De um anti-Messias. Para que ocorra o surgimento aí de um líder mundial, né? Precisa passar pela unção do petróleo. Aquele que resolver a questão energética vai acabar sendo aclamado no mundo inteiro. Não tenham dúvidas disso. Bom, por enquanto é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.